E atenção, porque pode ser preso a qualquer momento o padre Alexandre Pacioli, acusado de abuso sexual por várias mulheres. A polícia de Fortaleza, no Ceará, já recebeu o mandado de prisão. O padre estava em prisão domiciliar, mas que acaba de ser revogada pela justiça, né? Documentos que foram obtidos com exclusividade pelo Fala Brasil revelam que a Igreja Católica demorou pelo menos 2 anos para afastar o padre, mesmo depois dele ter confessado para os seus superiores que praticou esses crimes. Nesse período, ele teria feito novas vítimas. A mulher que falou com exclusividade para o Fala Brasil afirma ter sido abusada sexualmente pelo padre Alexandre Pacioli em abril de 2021. Foi quando ela teria recebido o sacerdote da Igreja Católica para uma visita em casa, na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Ele começou a passar a mão no meu braço, fazendo carinho no meu braço, ia passando a perna. Aí uma hora ele falou assim, mas o seu ventre que foi capaz de gerar um filho. Então ele vinha, passava a mão na minha barriga. Eu não conseguia me mexer, eu chorava, ele recuava e ele começava de novo. A vítima mandou este e-mail denunciando o caso para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Fala Brasil teve acesso à resposta dada pela Cúria, também por e-mail. O texto diz: informo que o padre Alexandre Pacioli foi ouvido por mim e confirmou os fatos relatados pela senhora e pelos quais foi advertido formalmente, e providências serão tomadas. O padre reconhece que foi muito expressivo nas manifestações de carinho e que não pensou em ir mais adiante. O e-mail é assinado por Dom Juarez Delorto Seco, na época bispo auxiliar e moderador da Cúria. A Cúria é o órgão administrativo da Arquidiocese, constituído pelas autoridades que coordenam e organizam o funcionamento dela. Essa confissão do padre consta em um depoimento prestado por ele na Arquidiocese do Rio em maio de 2021, menos de um mês depois da denúncia. Ainda naquele ano, uma outra mulher também o denuncia à Cúria por abuso sexual. Em março de 2022, em uma nova audiência na Cúria, Alexandre Pacioli admite o contato físico com essa nova mulher. Ele é orientado a procurar ajuda psicológica e recebe uma advertência. O que demonstra que as autoridades da Igreja Católica tinham conhecimento sobre o comportamento do padre há anos. Alexandre Pacioli Moreira de Oliveira tem 55 anos. Ele já foi reitor da igreja que fica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e responsável por esta outra igreja na zona sul da capital fluminense. Alexandre é fundador da comunidade Olhar Misericordioso e apresentou programas de TV voltados para mulheres. Em abril deste ano, o sacerdote foi preso na casa dos pais dele no Ceará, depois de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Rio. Os crimes são de importunação sexual e estupro de vulnerável contra esta mulher de Nova Friburgo, ouvida com exclusividade pela nossa equipe. Esse homem, ele é o demônio, vestido de batina. Eles deixaram o psicopata solto. É a primeira vez que ela dá uma entrevista sobre os supostos abusos que diz ter sofrido entre o final de 2022 e o começo de 2023. A mulher afirma que conheceu o padre pela TV, depois passou a frequentar as missas dele e a se confessar com Pacioli. Passou a fazer parte da comunidade fundada por ele. Para mim, o padre Alexandre, para mim, era como se fosse um pai. Um sacerdote, um pai, um dirigente, meu dirigente espiritual. Ele era assim, o meu conforto para eu sair daquela situação de muitos anos de luto. A mulher relembra que recebeu a visita do padre algumas poucas vezes em casa e em uma delas ele teria pedido hospedagem por estar sem as chaves da casa da comunidade. Segundo ela, o padre reclamou de dores nas costas e pediu massagem, subindo para o quarto. Ele mesmo falou assim, vamos lá para cima, porque é melhor na cama, no quarto, porque eu preciso estar deitado. Ali eu entrei num estado de estresse, mas ao mesmo tempo o meu corpo desligou. Emocionada, ela explica que o choque foi por ela ter vivido no passado um estupro dentro da própria família e não conseguiu reagir. Eu já passei por situações de abuso, né? E ele sabia. No final ele tentou
ele tentou tirar minha roupa, ele tentava de tudo. Eu entrei num estado, sei lá, eu só suava, eu saía, eu tentava sair. No final ele ainda tentou, ele me jogou na cama, só que eu uso um body, né? Eu sempre usei esse body, que ele não conseguiu tirar. E aí eu falei, padre, chega, né? Foi a única hora que eu consegui me defender. No final de maio, o Fala Brasil exibiu uma reportagem com o depoimento de 4 mulheres que acusam Alexandre Pacioli de abuso sexual. 2 comunicaram os casos à igreja e todas já fizeram denúncia no Ministério Público do Rio e de São Paulo. O padre só foi afastado das funções da igreja em setembro do ano passado. A vítima, cuja denúncia levou à prisão de Pacioli, lamenta a demora da igreja em tomar uma providência. Isso é revoltante. Eles vão fazer nota que eles estão fazendo sindicância, que eles afastam o padre, quando eles já sabiam de milhares de vítimas. E aí a gente sabe que a cúria, que o arcebispo, que todo mundo sabia, e eles não afastaram o padre Alexandre? E eles deixaram fazer mais uma vítima? E quantas vítimas? E quantas mulheres? Eu estou com a vida destruída. A nossa produção conversou com um padre que diz ter trabalhado na Cúria do Rio de Janeiro, onde teria acompanhado parte das investigações contra Alexandre Pacioli. Com medo de retaliação, ele aceitou falar sobre o caso apenas por mensagem de áudio. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, ao montar uma cúpula de investigação sobre o caso do padre Alexandre Pacioli, eles criaram uma cortina de fumaça para ganhar tempo e dissolver as pessoas que estavam diretamente envolvidas nos casos que há pelo menos 2 anos eles têm conhecimento. O padre afirma que foi ameaçado ao tentar denunciar a suposta proteção dada a Alexandre Pacioli. Nós, padres, somos ameaçados por eles de ser excomungados e deixar de ser padres se caso tocar nesse assunto. Leigos, eles compram um silêncio com muito dinheiro, tá certo? E a coação é muito grande, é um voto de cabresto de silêncio muito forte, muito violento. Então esses homens precisam pagar pelos seus crimes. Ele ainda cita todos os nomes envolvidos na investigação. Quem tem conhecimento disso diretamente tratou foi o chanceler Dom Juarez, que foi enviado para a diocese de Caratinga, né, para aumentar o silêncio e dispersar. Monsenhor Hélio, que trabalha na Cúria, Dom Antônio Augusto, da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e o padre Giovanni, que é o braço direito de Dom Orani. Este outro padre, que está em licença tratando depressão, conheceu o líder religioso durante o tempo em que foi acolhido na comunidade Olhar Misericordioso e o descreve como uma pessoa manipuladora. Egocêntrica, ele é narcisista, é uma pessoa manipuladora e que é capaz de tudo para conseguir o que quer. Ele também questiona a demora para a tomada de providências em relação às denúncias de abuso contra Alexandre Pacioli. Se a primeira vítima, se lá no primeiro caso denunciado, a Arquidiocese tivesse afastado para fazer uma investigação séria, levado às autoridades civis, as outras vítimas não teriam sido abusadas. Alexandre Pacioli cumpria prisão domiciliar enquanto se recuperava de uma cirurgia na coluna. Eu quero que seja feita justiça e eu quero que as pessoas que deixaram ele livre, que ajudam a deixar ele livre, que sejam pegas junto com ele. Nós procuramos a defesa do padre Alexandre Pacioli, mas não tivemos retorno. A Arquidiocese do Rio de Janeiro se posicionou por nota, dizendo que depois de tomar conhecimento das acusações ao padre, agiu imediatamente e abriu uma investigação interna que resultou no afastamento do sacerdote de todas as suas funções eclesiásticas. A Arquidiocese disse ainda que colabora com as autoridades civis. Nós também procuramos os outros integrantes da igreja mencionados na reportagem: Dom Juarez, Monsenhor Hélio, Dom Antônio Augusto, Padre Giovanni e Dom Orani, arcebispo do Rio de Janeiro, mas não tivemos resposta de nenhum deles.